isso é muito importante para todas as pessoas que foram vítimas de abuso, que foram vítimas de violência doméstica, porque todas as pessoas que elas têm um comportamento como o comportamento do meu pai ou como o comportamento do abusador, a gente precisa entender que todo o excesso esconde uma falta. Então, diante desse comportamento, é muito importante que você olhe para a vida dessa pessoa com empatia, para que você entenda o histórico de vida dessa pessoa. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, para abusadores, existe uma pesquisa que revela que a maioria dos abusadores, eles foram vítimas de abuso de alguma forma na sua infância. Então, de alguma maneira, eles também foram abusados, assim como os agressores. Então, naquele momento, eu demorei, obviamente, como eu disse, durante toda essa trajetória do Douglas, passando por abuso sexual, agressão doméstica, até que aos 21 anos de idade eu conheço Jesus, porque aos 21 anos de idade foi quando, então, depois de todos esses imbrólios da vida, eu conheço Jesus, eu vou para dentro de uma igreja evangélica, e ali dentro daquela igreja E quem te evangélica, chamou para ir para a igreja? uma amiga que me convidou. Ela me fez um convite, eu estava, enfim, na vida tentando dar certo, né? Então, eu vivia sem propósito, eu não entendia muito bem o que deveria ser feito da minha vida. Então, para quem já tem ali um pouco de conhecimento, entende que a figura paterna, ela é fundamental na construção do ser, né? De uma pessoa, tanto de um menino quanto de uma menina. E eu cresci com a visão do meu pai, uma visão paterna muito distorcida, porque aquele que deveria ser o meu herói era o meu agressor. Então, eu não me sentia seguro para a vida, eu não me sentia direcionado para a vida, eu não sabia o que eu deveria fazer, eu não sabia para onde que eu deveria ir. Então, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos traumas, e tudo isso somando me levava a ter uma vida estagnada. E aí, quando eu recebi esse convite dessa amiga, eu estava bem mal, assim, porque meus relacionamentos não davam certo, minha carreira não dava certo, eu não estava bem nos estudos, então nada ia para frente. E quando ela me convidou para ir até a igreja, eu vi ali uma centelha de oportunidade, aquela luz no fim do túnel. Eu falei, mas será? A primeiro momento eu estranhei um pouco, né, pela questão litúrgica do culto, da igreja, né, porque era uma igreja neopentecostal, as pessoas falando em línguas, e eu pela primeira vez ali eu já não entendia nada daquilo, não entendia as manifestações do Espírito, eu não entendia nada de igreja. Então, ao primeiro momento eu fiquei um pouco assustado, mas eu fui muito bem acolhido. E isso fez toda a diferença. Eu fui muito bem acolhido por essas pessoas que me aceitaram do jeito que eu estava. Na época eu bebia, eu fumava, enfim, não tinha nenhum relacionamento sério, eu era uma pessoa sem compromisso, promíscuo na minha vida íntima, nos meus relacionamentos. O que era esse bem acolhido? Bem acolhido foi você bem-vindo aqui. Você é aceito aqui. Porque, veja bem, dentro dessa busca que eu sempre tive com relação a me tornar alguém relevante, por não ter recebido esse acolhimento do meu pai, eu buscava isso fora. Querendo sempre provar que você era bom, que você era suficiente. E eu querendo sempre fazer isso o tempo todo. Então, assim, na verdade, no fundo, o que eu queria era a aprovação do meu pai, que eu nunca tive. Porque o meu pai sempre me tratou como se eu fosse uma aberração na família. Ah, suas irmãs têm faculdade, suas irmãs são bem-sucedidas, você não é nada, você não estuda, você reprovou 5 anos na 5ª série, você foi expulso da escola, você não quer nada da vida. E aí, obviamente, vou poupar os ouvidos da audiência sobre as palavras que eram mais duras que eu ouvia. E dentro de uma questão científica, neuroquímica e neurológica, a gente sabe que crianças que crescem no lar onde há muita agressividade, o cérebro ele tem uma diminuição e ele não se desenvolve como o cérebro de uma criança que nasce em um lar saudável, com palavras de afirmação. Por exemplo, tem um estudo científico não tão comprovado, mas que faz muito sentido, até com a Bíblia, o que Tiago fala e o que a Bíblia fala, acerca da importância das palavras, que a Bíblia diz que nas palavras há vida e a morte. Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa onde, a partir de partículas de moléculas de água, ele realizava alguns tipos de sons, e cada tipo de som, de emissão sonora,
as partículas de água, a partir do momento de congeladas, elas adaptavam-se a um formato. E ele percebeu que, dependendo do som, a molécula de água ela tem uma forma. E a pesquisa ela está muito atrelada ao fato de que nós, dentro da construção do nosso corpo, nós temos parte carbono e parte água. Nós somos aí uma média de 70% líquido. Então, nós, diante das palavras que nós recebemos, nós moldamos o nosso comportamento, nós moldamos o nosso caráter, nós moldamos a nossa personalidade. Quem nós acreditamos que podemos ser, o que nós acreditamos que podemos fazer e aquilo que nós acreditamos que podemos ter. E como eu ouvi a vida inteira, quer dizer, a vida inteira, ali o período da minha juventude toda, a minha infância, do meu pai, que eu nunca seria ninguém, que eu nunca conseguiria nada, que eu era uma decepção. Então, eu buscava a aprovação, eu buscava acolhimento. Mas sempre com aquele eco, né? Você é uma decepção, Total. né? O diálogo interno, dentro da programação neurolinguística, a gente chama isso de diálogo interno, que é aquela voz que não é uma voz, mas que a gente configura como se fosse uma voz. Mas na minha cabeça, o tempo todo ecoando, com as minhas memórias permanentes, de todas as agressões, de todas as palavras que eu ouvia. Então, eu cresci num lar muito disfuncional, com um pai muito disfuncional, onde eu buscava esse afeto, né? Eu buscava essa força, eu buscava esse carinho, eu buscava essa segurança, esse porto seguro.